A primeira questão da OBMEP do nível 3 da primeira fase de 2019 tem os estudantes de uma escola que foram divididos em equipes de 8 meninas e 5 meninos cada uma. Nessa escola tem 60 meninas a mais do que meninos, e a pergunta é, qual é o número total de estudantes? O que a gente tem que fazer, pessoal? Uma regra de 3 simples aqui resolve o nosso problema. Neste grupo aqui de 13 estudantes, a gente tem 3 meninas a mais. Bom, em um grupo de quantos estudantes que a gente vai ter 60 meninas a mais? É uma regra de 3. Então, 3x vai ser igual a 13 vezes 60. Eu vou dividir por 3 dos dois lados e eu vou ter que x é igual a 13 vezes 20, que vai dar 260, é o número total de estudantes que está na alternativa B. A questão 2 fala o seguinte: Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já a Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nesta ordem. E quem foi a primeira? Para isso, vamos colocar aqui 5 quadradinhos que representam a posição em que cada uma chegou nesta fila, vamos dizer assim. Se a Beatriz chegou antes da Ana, com certeza a Beatriz não é a última. Mas ela também chegou depois da Daniela. Então a Beatriz com certeza não é a primeira. O que a gente sabe, gente? Que a Cláudia, a Daniela e a Érica chegaram juntas. Então vamos escrever Cláudia, Daniela e Érica. Se a Beatriz chegou depois, a Beatriz só pode ser a quarta ou a quinta. Mas eu falei agora há pouco que a Beatriz não podia ser a última, já que ela chegou antes da Ana. Então a Beatriz só pode ser a quarta a chegar e a Ana a quinta. Como a ordem da Cláudia, Daniela e a Érica já foi determinada que chegaram juntos, só pode ser Cláudia, Daniela e Érica. Então, o primeiro lugar na fila está ocupado pela Cláudia, alternativa C. A questão 3 precisa ser feita com um pouquinho de atenção a mais pelo seguinte: eu preciso somar as faces que estão em contato desses dados aqui. O que eu vou fazer então? Apesar de serem 4 dados, eu vou colocar 6 quadradinhos aqui embaixo que representam as 6 faces que estão em contato. Esta primeira face refere-se ao primeiro dado. A segunda e a terceira face representam o segundo dado. A quarta e a quinta face estão no terceiro dado e a sexta face que está no quarto. Qual é a face que está bem onde eu fiz o risquinho aqui? Vamos ver, é a face que está acima do 10. E eu consigo perceber lá pelo quarto dado que isso só pode ser o 14. No segundo dado, quem é que fica à direita do 10 se eu estiver em cima dele, por exemplo? Eu consigo perceber aqui pelo terceiro dado que é o número 13. Já no segundo dado, quem é que fica à esquerda do 10? Eu consigo enxergar isso aqui no primeiro dado, ó, é o número 12. Agora a gente já está no terceiro dado, quem é que fica acima do 10? Só pode ser a mesma resposta lá do primeiro dado, né, gente? Que eu pedi o número acima do 10. Então aqui também é o 14. E o outro é quem está abaixo de 10. Quem é que está abaixo eu enxergo aqui no primeiro, que é o 11. E por fim, gente, no quarto dado está à esquerda de alguém que estivesse sentado sobre o 10, por exemplo. E isto é o 12. Nenhum desses tem as respostas. Por quê? Porque a resposta é qual a soma dessas faces que estão em contato. Então vamos lá. É 14 mais 13 mais 12 mais 14 mais 11 mais 12. Para facilitar, ó, 14 mais 14, 28. 12 mais 12, 24. Mais 13 mais 11. 13 mais 11 também é 24. Então, 28 mais 24 mais 24, 2 vezes 24, 48. 28 mais 48. Só por isso aqui, gente, pelo 8 mais 8 do fim, que vai ter que somar 16, eu já poderia marcar o 76. Se eu não me dei conta disso, eu vou lá e somo esses dois ainda e chego
no 76, que é a resposta desta questão, estaria na alternativa D. E a quarta e última questão deste vídeo é uma questão dificilzinha, tá? Mas que, sendo feita com muita atenção, vocês vão ver que não tem grandes problemas. Eu vou olhar cada um destes 3 pedacinhos aqui individualmente e vamos ver se a gente encontra alguma relação. Eu vou chamar este pedacinho aqui de Y, de yellow. Só por que eu não chamo de A de amarelo? Porque daí teria que ter um outro A para azul, vai me confundir. Esta alturinha aqui, azul, eu vou chamar de B, vem de blue então. E esta última aqui, vermelhinha, eu vou chamar de R, de vermelho em inglês, do red. Vamos olhar a primeira relação aqui. O que eu estou enxergando? Que se eu somar a altura H ao pedacinho azul, isso vai ser a mesma coisa que fazer 111 mais o pedacinho amarelo. Agora vou olhar para o segundo bloco aqui. Se eu pegar o H e somar com o pedacinho vermelho, vai ser a mesma coisa que fazer 80 mais o pedacinho azul. E por fim, olhando aqui no terceiro bloco, se eu pegar o H mais o pedacinho amarelo, vai ser a mesma coisa que fazer 82 mais o pedacinho vermelho. Como em todos eles Como a pergunta é qual o valor de H, eu vou isolar o H em todos eles e ver o que acontece. Ó. Aqui eu vou poder dizer que H é igual a 111 mais Y menos B. Na segunda, eu posso dizer que H é igual a 80 mais B menos R. E na terceira, eu posso dizer que H é 82 mais R menos Y. Agora que eu isolei o H, vamos fazer o seguinte. Eu vou somar essas 3 sentenças e ver o que acontece. De um lado, eu tenho H mais H mais H, portanto, 3 vezes H. O que eu tenho do outro lado? 111 mais 80 mais 82, mais Y, menos B, mais B menos R, mais R menos Y. Ou seja, eu posso cortar o Y com menos Y, o menos R com R, o menos B com o B. Olha o que aconteceu aqui então, gente. Eu vou ficar com 3H igual a 273. Quando eu dividir por 3 dos dois lados, o que vai me sobrar? Vai me sobrar que H é igual a 91 centímetros, que está na alternativa D. Então essas foram as primeiras 4 questões do nível 3 da primeira fase de 2019. E a gente se vê no próximo vídeo, onde vamos resolver as questões de 5 até 8. Então até lá, um grande abraço.